E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Mais uma semaninha aí, né? Gente aí com altos desafios, muita coisa boa. E hoje eu vim falar de um assunto que eu gosto muito, que é colorimetria. Cor. E olha, preparei um cenário tão lindo, tô até emocionada. E antes da gente iniciar, então, lembrando que se você acha que alguém vai absorver esse conteúdo, vai querer essa informação, pega o aviãozinho ali e encaminha para essa pessoa, que eu vou estar passando um conteúdo muito bom e cheio de informação para usar no nosso salão de beleza, que é ótimo, né? Hoje também, se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem bem à vontade, a gente vai estar podendo responder. Hoje eu tô conseguindo assistir a live também, fiz um esquema aqui de gravação, então tá tudo certo. E hoje a gente vai falar de cor. E quando a gente fala de cor, o que é cor, né? Primeiro que é uma coisa maravilhosa. Eu nem consigo imaginar um mundo sem cor, né? Eu sempre falo, quando a gente apaga a luz e fica escuro, a gente não vê mais nada. A gente não vê reflexo nenhum. A gente não consegue distinguir o que é preto, o que é rosa. Já só distingue o que é preto, né? O que é rosa, o que é vermelho, o que é verde. Então é muito importante a gente ter a ideia de que a cor, ela tem tudo a ver com luz. Então é a luz que faz a gente conseguir ver a cor das coisas. Por isso que a gente sempre fala, mas eu preciso de uma ring light para tirar foto. Eu preciso de uma câmera boa, eu preciso disso. É porque a luz faz muita diferença na visualização dessa cor. Tá, mas aonde entra isso dentro do salão de beleza, né? Tem tudo a ver com o salão de beleza, tudo a ver com a nossa criação de cores. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora na nossa live. Como vocês podem ver aqui, ó, fiz até uma estrela de Oswald, ó. Quando a gente fala em cor, né, não tem como a gente não lembrar da estrela de Oswald. É algo que colorimetria capilar, ela é tudo dentro do nosso mundo das cores, na criação de nuances, na criação, na hora de fazer uma correção de cor e tudo isso. Então é muito importante a gente entender sobre ela, né? É isso que a gente vai falar hoje. Mas aí, quando me apresentaram a primeira vez a estrela de Oswald, eu pensei, quem que é Oswald? Oi? Fiquei, gente, quem que é Oswald? Esse cara que inventou essa estrela que a gente tanto usa, né? Quando eu dou os meus treinamentos, eu brinco assim, nossa, a gente deveria tatuar, né, ela aqui no pulso, pra gente nunca mais esquecer disso, né? E aí eu fui pesquisar, então, que Oswald, ele era um químico filósofo, ele nasceu em 1853, então imagina isso, faz muito tempo. E ele fez uma pesquisa a respeito de cores, e dentro dessa pesquisa, ele fez a estrela de Oswald, que até então é uma das estrelas, um dos métodos muito utilizados para a gente entender um pouquinho sobre cor, né? E quando a gente fala de cor, a gente tem que abrir a nossa mente e entender que nós temos 3 tipos de cores. As cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. A união dessas cores é que vai criar novas cores, nuances diferentes, intensidades diferentes, saturação e tudo isso. Então, quando a gente for falar das cores primárias, a gente sempre vai lembrar de uma musiquinha que eu sempre uso isso porque realmente a gente não esquece, né? Aquela musiquinha do coelhinho da Páscoa, né? Dos ovinhos de Páscoa, né? Azul, amarelo e vermelho também. Então, as cores primárias, a gente tem azul, vermelho e amarelo. São essas 3 cores que fazem a criação de todas as outras cores, né? De acordo com suas intensidades, de acordo com a quantidade. E quando a gente vai falar delas dentro de colorações, né? Dentro do nosso mundo da beleza, a gente sempre vai lembrar, né? A primeira coisa que tem na cabeça, os mix. Verdade, pigmento puro. Realmente, tem o azul. Mas quando que eu vou usar o azul? Tem o vermelho. Quando que eu vou usar o vermelho? E a mesma coisa com o amarelo. Então, essas 3 nuances, elas têm uma intensidade muito forte. Tanto que, quando a gente fala em cabelos vermelhos, a gente logo já pensa, meu Deus, como que eu vou tirar esse cabelo vermelho dessa cliente, né? Porque realmente, o tom vermelho, ele é um tom muito forte. Ele se une muito à fibra capilar, é uma cor intensa. A mesma coisa quando eu falo de tom azul. Eu tenho um cabelo que tá laranja, o que eu vou fazer para neutralizar? Já sei que o meu é azul.
Tá, mas e o dourado? Ninguém gosta de dourado, aquela história, né? Que hoje já é, inclusive, passado. Mas o dourado, ele entra muito nessa questão de, preciso fazer uma cobertura do cabelo branco. Tem um cabelo branco, tá super resistente, ele não segura a cor, ele fica transparente, o que eu posso fazer? Aí a gente pode sim entrar com as nuances douradas junto, justamente para fazer essa fixação e essa selagem do cabelo branco. Então, se você tá aí ouvindo e já tá naquela, lembrei daquela cliente, daquele branco impermeável, já vai ficar a dica que se colocar um pouquinho do pigmento dourado, vai ter uma cobertura mais eficaz e uma cobertura de até 100% do cabelo branco. Tá, mas e aí? Tenho as cores primárias. E como que eu vou fazer a criação das minhas cores secundárias, né? E é para isso que eu fiz essa dinâmica aqui, então, pra gente entender um pouquinho sobre a formação das cores, né? Quando eu falo em cores secundárias, eu falo de uma mistura de duas cores primárias. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou pegar o tom vermelho, colocar um pouquinho de vermelho, e vou colocar um pouquinho de azul. Tcharam! Que cor temos? Violeta, roxo também, né, conhecido. A gente pode perceber aqui na estrela de Oswald. O Oswald, ele foi bem bonzinho conosco, né? Ele pegou e já botou mastigadinho aqui pra gente saber bem certinho qual é a mistura. O que entendemos com isso? Entendemos que a mistura de azul e vermelho proporciona um roxo. Bacana, Tabata, legal. Vamos fazer a próxima mistura que a gente tem. Vou misturar agora o vermelho com o amarelo. Duas cores primárias. Qual a nuance que eu tenho? Laranja, ó. Bem laranjinha. Bacana, né? Então eu sei que quando eu quiser fazer um ruivo, eu vou unir... Deixa eu botar mais pra cá pra ficar melhor. Eu vou fazer a união do vermelho e do amarelo. Tabata, eu não tenho a nuance pronta. O que eu faço agora? Me ajuda. Eu recebo muitas perguntas a respeito disso, né? Então já fica a dica aí. Se você tem uma nuance com fundo vermelho e uma nuance com fundo dourado, você mistura elas em partes, né? Digamos que 50% se você quer uma intensidade, né? Ou se você quer mais laranja, enfim, você vai botando um pouquinho mais dourado, vai fazendo esses testes para você criar uma nova nuance e personalizar essa cor, né? Que é o principal. E agora vamos fazer então, deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. A nossa terceira cor secundária, que ela é formada pelo amarelo, vou botar um pouquinho melhor aqui, e pelo azul. Olha aqui, que cor temos. Vou mostrar aqui pra vocês. Temos o verde. Mas quando que eu vou usar o verde num cabelo? Você tá louca? Né? Inclusive eu acho lindo, não tenho preconceito nenhum com verdes. Mas a gente, quando fala em umas cores mais comerciais, a gente acaba pensando, mas quando que eu vou fazer a utilização, né? Deixa eu colocar aqui no meio, assim, pra ficar mais bonitinho. Quando que eu vou fazer a utilização das cores secundárias, então? O que a gente percebe aqui, principalmente na estrela, é que quando eu fiz a união do meu azul com o meu amarelo, eu fiz a criação de um verde, né? E bota beleza, mas o que eu vou fazer com esse verde? Quantas vezes a gente esteve no salão e a gente pensou assim, olha, chegou um cabelo com fundo meio avermelhado e eu preciso tirar esse tom avermelhado e deixar ele o mais neutro possível. Tenho um vermelho. Se eu tenho um verde, eu vou ter uma neutralização. Ou seja, quando eu quiser quebrar essa quantidade de vermelho, eu vou utilizar um verde, que é a cor que une as três cores primárias. Então, por exemplo, assim, o verde eu tenho o azul e o vermelho, o azul e o amarelo. Qual a cor que falta para ter as três cores primárias? O vermelho. No roxo eu tenho o azul e o vermelho. Qual cor que falta para eu ter a união das três cores primárias? O amarelo. Então, quando a gente fala em neutralização de loiros ou intensificação de tons de morenas iluminadas, né, que a gente trabalha com essa ideia aqui, muitas vezes, a gente tem que sempre pensar qual é o objetivo, o que a estrela de Oswald quer me mostrar, né?
No geral, quando a gente quer trabalhar com neutralizações, com deixar esse cabelo neutro, esse cabelo bege, a gente acaba sempre utilizando a cor que falta, a complementar, como a gente chama, né? Que nada mais é do que a união das 3 cores primárias para ter um resultado neutro, que eu já vou mostrar logo em sequência para vocês. Mas também é muito bacana a gente entender que não são só essas 6 cores que nós temos dentro da nossa colorimetria, né? Nós temos também as cores terciárias. A cor terciária, ela é a união de uma cor primária com uma cor secundária. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Mas dentro das possibilidades, a gente pode criar inúmeras cores. E isso que é o bacana da colorimetria. Então, vou colocar aqui o roxo. Um pouquinho de roxo. Vou colocar só um pouquinho de vermelho. Ó. E eu vou ter um tom... Deixa eu misturar aqui para ficar melhor. Um tom acaju, né? Se torna, então, uma cor terciária. Ó. Pode variar as quantidades e a criatividade, enfim, isso também acontece na nossa criação de nuances. Mas o que tem que ficar muito claro é que para formar esse acaju aqui, eu utilizei as 3 cores primárias. Então, Tabata, tô iniciando agora, eu não sei o que eu tenho que comprar, qual cor eu devo comprar, como comercialmente eu devo agir na escolha do meu produto, na escolha do investimento. Sempre você vai pensar assim, se você tiver as 3 cores primárias, você consegue criar todas as outras. Tô sem o verde para fazer a neutralização do vermelho. Mas eu tenho amarelo. Tenho amarelo e azul. Beleza, criei o verde. Mas como que eu vou criar esse verde? Aí sim, né, dentro de cada marca a gente tem as suas particularidades de criação, né? Com a marca que eu trabalho, que todo mundo sabe que é Vela. A gente já tem os mix prontos, então é perfeito para trabalhar. Eu vou lá, dependendo da intensidade que eu quero, eu coloco 1 grama, mais 1 grama do outro e crio essa cor. Essa semana mesmo eu passei por uma situação, vocês devem talvez até ter visto nos meus stories. Eu postei um cabelo de uma neutralização. Eu postei hoje o cabelo no feed e os stories semana passada. E aí esse cabelo era um cabelo que ele tava com fundo bem alaranjado, levemente avermelhado, então ele tava nessa mistura aqui, ó, sabe? E aí eu me peguei assim, sem o meu mate, né, sem o verde para fazer a neutralização do vermelho. Então o que que eu fiz? Eu fiz a mistura das nuances para neutralizar, né? Eu acabei utilizando então o azul para fazer essa neutralização e o amarelo também para criar um pouquinho desse verde para neutralizar esse vermelho. Então foi muito bacana e esse foi um dos motivos de eu também trazer esse conteúdo, porque o resultado ficou incrível, super neutro, um brilho maravilhoso, porque realmente neutralizou aquela cor, deixou aquela cor perfeita no tom. Eu fiquei bem contente com o resultado. Eu acredito que esse é o nosso objetivo, né, como profissionais, conseguir entregar um serviço bom, entender, planejar esse cabelo, né, indispensável. Pessoal, cores primárias, cores secundárias, aqui uma opção de cor terciária, mas lembrando que se eu utilizar qualquer uma das cores primárias com uma secundária, vou fazer um exemplo aqui, eu posso criar inúmeras nuances, né? E aí que entra a nossa criatividade. Então eu vou botar aqui um pouquinho, tô com um pouquinho azul aqui, vou botar um pouquinho de azul e um pouquinho de verde, vamos ver o que vai acontecer, ó. Já tem um tom petróleo, olha só que diferente. Ó. Então, a gente não tem limites para nossa criatividade e para nossa personalização mesmo dos serviços, né? Mas assim, o que tem que ficar muito claro é que na questão de neutralização, tonalização, a gente utiliza essa colorimetria todos os dias, a todos os momentos, em qualquer química que a gente for fazer. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre fundo de clareamento e aí vai esclarecer um pouquinho mais ainda sobre por que é tão importante isso. Mas eu vou dar uma deixa para vocês. Vamos imaginar um cabelo loiro, numa altura de um 9, né? Temos um fundo de clareamento, um amarelo claro. O que vai neutralizar o amarelo? Né? Qual a cor primária, quais as cores primárias que faltam para a gente ter um tom neutro? O azul e o vermelho.
Mas o que é um tom neutro, Tabata? Um tom marrom, um tom bege. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó, que é a mistura das 3 cores primárias. A gente vai ter um tom neutro. De acordo com as suas intensidades, né, ó. Tom marrom. Não sei se dá pra ver muito bem na câmera. Ó. Poderia colocar um pouquinho mais de amarelo pra dar uma clareadinha, ó. Então, Tabata, até fiz um vídeo, né, mostrando, ó, um tom mais marrom. Não sei se dá pra ver aqui. Fiz um vídeo mostrando, assim, falando sobre, fui fazer o cabelo da cliente, não tinha o tom marrom e agora? Daí manda mensagem pra amiga, eu não sei o que fazer, me ajuda, o que eu faço, né? Então, se a gente tem a opção de ter as 3 cores primárias, a gente cria um marrom. A gente ainda personaliza esse marrom. Quero deixar esse marrom mais quente. Eu vou lá, coloco mais um pouquinho de vermelho. Eu vou lá, personalizo com um pouquinho de dourado. E isso é muito importante. A colorimetria, depois que a gente entende ela, depois que a gente compreende como que ela funciona, a gente cria qualquer cor. Eu sempre brinco assim que antigamente a gente nem tinha cartelas gigantescas como graças a Deus nós temos hoje. Então a gente tinha que criar tudo. A gente pegava uma nuance lá dourada e com ela a gente criava várias nuances, né? De acordo com a intensidade, né? Isso é importante lembrar. E a estrela, né? Essas nuances que vem aqui, elas são responsáveis pelos tons que vêm após a barra, né? Então, por exemplo, 5/73, né? Quando a gente ouve a numeração, essa numeração, ela varia de marca para marca. Então, por exemplo, dentro de vela, o nosso 7 é marrom e o nosso 3 é dourado. Dentro de outras marcas, essa nomenclatura pode mudar. Por isso que é muito importante nós olharmos a cartela, puxarmos o cabelinho para cima, tá, o dourado, tá, 3, enfim. Então, é importante a gente identificar isso, porque as marcas fazem isso justamente para se personalizar. E nós, se entendemos qual cor é, independente da numeração, né, de qual marca for utilizar, a gente vai entender o que essa nuance faz. A gente vai saber o que o dourado faz, a gente vai saber o que o vermelho faz, e tudo isso. Então, é importante a gente entender de cor. Depois a gente passa a entender de marcas, enfim, né? Claro que quando a gente trabalha com uma marca é muito melhor, porque a gente sempre vai lembrar das nuances, né? Normalmente as marcas trabalham em sinergia de cores, então fica muito mais claro. E vou dar um exemplo para vocês. Dentro de vela, nós não temos a nuance pronta, ruiva. Nós não temos o ruivo pronto. Não temos um número, por exemplo, 1 representa o ruivo, né? Não existe isso. Dentro de vela, nós entendemos que para criarmos um tom laranja, nós precisamos da mistura de vermelho com amarelo. Então, nós vamos sempre ter dentro das nossas nuances o /4, né? Que é, no caso de vela, é o vermelho, e o /3 juntos. E a partir daí eu posso fazer a criação. Esses tempos eu coloquei uma enquete ali sobre ruivos, e aí alguém me perguntou, né, como que funcionava a questão da nuance, a questão da escolha. E eu até comentei assim que muitas vezes eu acabo nem tendo a nuance ruiva pronta, eu trabalho só com mix e os ruivos ficam lindos e super personalizados. Por quê? Eu trabalho numa altura de tom, com fundo de clareamento que me permite fazer a utilização do mix tanto para intensificar, né, ou nesse caso intensificar. Então eu acabo utilizando vermelho e dourado nas intensidades máximas, assim, realmente para dar uma explosão de cor. Porque eu sei que eu unindo os dois eu vou ter um tom laranja. E aí eu abro a minha mente, porque eu posso usar mais dourado se eu quiser, para deixar esse ruivo um pouco mais alaranjado. Posso usar um pouco mais de vermelho se eu quiser um ruivo um pouco mais avermelhado. E aí eu vou criando. Eu não sigo assim, eu abro a minha mente, eu faço uma expansão do meu olhar e crio um serviço totalmente personalizado. Isso nos permite falar que somos colorimetristas mesmo, né? Nós entendemos de cabelo, nós entendemos de cor, o que esse cabelo vai nos proporcionar, né? E algo muito importante também quando a gente for fazer uma criação de cor
é entender quais são as cores quentes e quais são as cores frias, né? Então, eu fiz até uma lista aqui, ó, colocando que daqui pra cima nós temos cores frias, né? Vou botar aqui, ó. Tô chique demais com esse mini quadro aqui. E daqui pra baixo nós temos cores quentes. Como é estranho meu quentes, mas vai dar pra perceber. O que isso significa? Significa que quando o meu objetivo for ter um cabelo frio, um cabelo que reflete menos luz, porque cores frias refletem menos luz, ok? Eu vou acabar utilizando nuances que tenham essas cores assim, que tenha o verde, que tenha o mate, né? Que tenha o azul, que é o nosso pérola, que tenha o roxo, o violeta, o irisado. Independente da numeração que eu for utilizar, eu preciso entender qual cor, o que eu quero, qual é o meu desejo com a escolha dessa nuance. Quero uma cor fria? Beleza. Agora vamos dar um exemplo, né? Quantas vezes eu tenho certeza que quem vai ver depois vai me dizer que sim, já viu, fez um cabelo loiro e quando chegou em casa, utilizou um tom azul, a pessoa fez um cabelo loiro e utilizou um shampoo azul, bem azul, para fazer a neutralização, a matização, enfim, né, em casa. E depois o cabelo dela ficou, tipo, bem chumbado. Tenho certeza que vocês já chegaram com clientes que aconteceu isso, ou a pessoa, o consumidor final, já aconteceu. Então, o que acontece? A pessoa está depositando uma cor, ela não está neutralizando essa cor. Tá, mas o que neutralizar? Gente, quando eu falo de azul, eu falo da união de qual cores primárias, né? Então, cores primárias não. Aqui eu tenho uma cor primária. Eu falo da união, então, né? O azul, ele vai neutralizar o laranja. Ele não vai neutralizar o amarelo. Então, quando eu digo em neutralização de loiro, as pessoas sempre perguntam, mas qual cor tu usa? Qual nuance tu usa para fazer o loiro? Enfim, que fica tão bonito. Número 1, um clareamento limpo. Limpar o quê? Se eu quero loiro claro, eu preciso chegar no tom amarelo. Fato. Se eu estiver no laranja, eu não estou em loiro. Eu já tô mais um moreno iluminado, né? Num fundo de clareamento, que é o que a gente vai falar mais profundamente no futuro. Mas eu tenho que entender que se eu quiser neutralizar, se eu quiser deixar esse fundo neutro, bege, sem ficar cinza e chumbado, eu tenho que usar violeta. Então já fica a dica aí para todo mundo. Se eu quero indicar um produto para minha cliente usar em casa, eu preciso indicar um shampoo violeta, não um shampoo azul. Porque o shampoo azul vai chumbar. E ela vai voltar pro salão e vai dizer, meu cabelo tá cinza, socorro. Né? Então, não é o objetivo. O objetivo é manter neutro, manter a cor bonita, bege, saudável, né? Então, a gente vai usar o violeta. E assim acontece muitas vezes, né? Então, eu sei que eu quero uma nuance fria. Quando eu falo de morenas iluminadas, morena iluminada é um caso à parte, né? Porque morenas iluminadas, normalmente elas ficam com fundos mais quentes, né? O que isso significa? A gente vai ficar com um fundo levemente alaranjado, um fundo mais caramelo, mais doce de leite. A gente cria essa nomenclatura, mas no geral são fundos quentes. Fundos que vão remeter a dourado, vão remeter a tons acobreados. Esse é o objetivo do moreno iluminado. A gente acaba muitas vezes utilizando um pouquinho de tom frio só para dar um acabamento de cor, mas a morena iluminada tradicional, original, né? A gente sempre vai trabalhar com tons mais quentes. Por quê? Porque a gente quer muita luminosidade. Vocês podem fazer uma análise aí no que eu tô falando e começar a analisar cabelos de morenas iluminadas. Que os fundos são mais que o fundo da mecha, o tom da mecha é um tom mais quente. Vocês vão perceber que tem muito brilho. Muito, muito brilho. Por quê? Porque cores quentes remetem a brilho. Muito brilho. Porque quando a gente vê um loiro dourado, um loiro mais quente, a gente diz, nossa, que cabelo brilhoso. E quando a gente vê um loiro frio, a gente não vê tanto esse brilho. Por causa da escolha do que eu quero, né? Então, cores frias e cores quentes. E isso é muito importante pra gente fazer qualquer escolha. Seja ela uma aplicação de uma cobertura de brancos, como eu falei anteriormente, né? Lembra da cobertura de brancos, do branco impermeável? O que eu posso fazer para ter uma cobertura mais eficaz usando a colorimetria
colorimetria. Não usar só a base, né? Não tem problema também nenhum em usar só a base, se você tem um resultado. Mas se hoje em dia a gente pode personalizar esse trabalho, a gente pode criar algo personalizado para aquela cliente, algo único, a gente tem que participar, tem que fazer isso, porque isso dá muita diferença. Então, no caso dos brancos, eu posso tranquilamente fazer uma cobertura de brancos com a base e utilizar um pouco do dourado, uma grama do mix dourado para ter. Ou, por exemplo, uma nuance que já tem pronta dourado junto. Eu posso fazer esse jogo de criação de cores, eu devo, inclusive. Existem muitas marcas que indicam também, ou que já tem na base, por exemplo, 5/03. Né? Eu já vou ter uma base mais o dourado. Então, para aquele branco impermeável, o dourado ele entra super bem. Por quê? Porque ele é uma cor primária, forte, de uma excelente absorção. Sem contar que o brilho dessa cor vai ficar incrível. Por quê? Justamente porque é uma cor quente. Então, sempre que a gente quiser mais brilho, a gente vai buscar cores quentes. Tá? O frio ele é fechado, né? A gente teve a época do platinado, lembram? Meu Deus, todo mundo ficou platinado, inclusive eu era 100%. E o platinado realmente ele fecha. Por quê? Porque é uma cor fria. Então eu sempre tive que trabalhar com essa questão de luz e sombra, muita maquiagem, muito iluminador. Né? O cabelo ficava opaco, então a gente tinha que buscar brilho de outras formas. Agora a gente tem uma crescente muito grande dos loiros iluminados, né? Dos loiros pérola, champanhe. E aí a gente fala de loiros da união de cores frias com cores quentes. Isso é muito bacana, porque aí a gente pode criar. Então, vou dar um exemplo. A gente tem dentro da marca, né, que eu trabalho de vela, Illumina-Color. Illumina-Color é uma coloração que ela tem a união de cores quentes e cores frias num próprio tubo de coloração. Então, digamos que eu tenho 10/36 dentro de vela, o nosso 3 é dourado e o nosso 6 é o violeta. Então, em uma nuance, no 10/36, eu vou ter dourado e violeta. Ah, mas vai neutralizar? Vai. Mas nesse caso, eu tenho mais dourado do que violeta. Então, eu terei um tom neutro, com brilho. Então, é claro que a gente acaba não usando tanto a nomenclatura de dizer, um tom dourado, uma mecha dourada. Hoje em dia, a gente já quebrou muito esse tabu, mas a gente sabe que as clientes, elas dourado, não querem dourado, né? Mas elas querem brilho. Então, quando a gente for puxar a carta da manga na hora de criar uma tonalização, a gente pode sim mesclar cores quentes e deve, porque fica lindo, dá muito brilho, um contraste maravilhoso e fica super... transmite muita luz, né? A gente consegue perceber bem essa translucidez, essa é a palavra. E isso faz muita diferença dentro da escolha dos nossos cabelos. Olha aqui, eu falando, já deu 28 minutos. Quando falo em colorimetria, existem muitas formas de a gente explicar ela, né? Existem inúmeras maneiras e cada marca ele vai criando a sua personalização, enfim. Mas eu gosto de ensinar dessa forma, que é uma forma muito clara, é uma forma muito transparente. E é uma forma que é 8 ou 80. Eu tô precisando fazer o verde? Não tenho. Amarelo mais azul, criei meu verde. O verde é a união de qual cores primárias? Amarelo e azul. Qual cor falta para complementar, para ficar neutro? O vermelho. Então eu sei que eu terei um tom neutro. Aqui eu tenho pouco vermelho agora, ó. Mas deixa eu mostrar num outro copo pra vocês. Ó, vou misturar um pouquinho aqui. Ó, um pouquinho do verde, um pouquinho do vermelho. Mais verde que vermelho. Mas eu sei que eu terei um tom mais neutro, mais indefinido. Olha aqui, ó. Se tivesse um pouquinho mais de vermelho, ia ficar mais marrom ainda. Ó. Aqui, ó. Todos vendo? Então, isso é muito importante, a gente tem que ter essa criatividade e é importante a gente mexer com as cores mesmo, né? Hoje mesmo, quando eu tava fazendo a minha estrela de Oswald, eu não sou a melhor pessoa na criação de desenhos, mas me esforcei um monte para fazer esse desenho para mostrar para vocês. E porque isso é algo que a gente tem que ter lá preso, assim, na nossa criação de cores, quando a gente for preparar uma nuance, né?
Ai, tô sem meu marrom, mas tenho azul, amarelo e vermelho. Vou unir, vou fazer o marrom. Quero deixar mais marrom, mais intenso, mais brilhoso, boto um pouquinho mais de vermelho. Então, jogar, entender o que isso vai me proporcionar. E também, para quando a gente se pegar numa situação de apuros, né? Porque eu sei muito bem que nem sempre a gente tem todas as cores no armário. Quem dera a gente pudesse ter todas, né? Mas nem sempre a gente tem, então que a gente possa tirar a carta da manga, não, bater no peito, eu sei, eu entendo, vem cá, vamos criar essa cor. E fazer isso, né? Então isso é muito importante. Acredito que é a partir dessa base, ter essa base bem sólida, entender mesmo o que o vermelho vai fazer, o que o amarelo vai fazer, o que o verde faz, quando que eu vou usar um verde. Tô tirando um tom vermelho, tenho que ter um mate. Mas não tenho mate, mas tenho azul e amarelo. Entender o que isso proporciona. É o diferencial na nossa área e é isso que faz com que a gente se torne cabeleireiros excepcionais, né? E cabeleireiros que realmente entendem de cor, criam cor, fazem cor e personalizam. E eu tô aqui para ajudar vocês, estamos todos juntos nessa, né? Remei bastante até entender isso dentro de cores, principalmente quando eu trazia esse assunto dentro para fundo de clareamento, que é o nosso próximo assunto na quinta-feira. Então, é importante entender disso muito bem, rever a aula, fazer print, pegar a estrela, colar, né? Eu sempre brinco assim, a gente tem que pegar, colocar as nuances de acordo com a marca que trabalha, né? Então, por exemplo, eu trabalho com vela, eu tenho lá o 1, que cor é, né? O 2, qual tom é, o 3 e assim por diante, porque nunca mais a gente vai esquecer. E é algo que a gente vai usar para a vida inteirinha. Joia? Pessoal, adorei estar aqui com vocês. Vocês sabem o quanto eu gosto de compartilhar conhecimento. E eu quero avisar também que agora na quinta-feira, às 8h30 da manhã, eu vou estar fazendo uma live para falar sobre fundo de clareamento, vinculado a colorimetria, estrela de Oswald, como neutralizar, qual a proporção, por que numa altura de tom eu tenho que usar tal quantidade, por que em outra altura de tom eu tenho que usar outra quantidade. E aí a gente vai botar os pingos nos is pra gente fazer cores ainda mais lindas e excepcionais para os nossos clientes, né? E o nosso foco sempre vai ser surpreender. E pra gente conseguir surpreender, a gente tem que ter cada vez mais conhecimento. Muito feliz pela presença de todos. Quem não pôde participar ainda, espero que reveja a aula, que olhe, que assista. Adorei estar aqui com vocês. E qualquer dúvida, mandem suas perguntas. Mandem a live para todo mundo também. Vamos espalhar conteúdo bom para todo mundo. Era isso, meu muito obrigada. Grande beijo. Espero vocês na quinta-feira, às 8h30 da manhã. Até lá. Beijo! Vou desligar ali.